noite de hoje. Tem alguém pela primeira vez? Não. Todo mundo já é da casa, então. Dizendo? Então, boa noite a todos. É muito bom estar aqui, né, mais uma vez. É um privilégio e uma responsabilidade. Então, o tema que me coube essa noite é autoconhecimento e iluminação. Eu vou tentar colocá-lo de uma maneira mais assim, leve, porque no momento em que nós estamos vivendo, principalmente, é um tema muito desafiador. Porque tudo hoje em dia nos leva a olharmos para fora, a olharmos para o exterior. Quando a gente vai olhar o Insta, o Facebook, ou sei lá, qualquer mídia social, o que se vê por aí é uma venda de perfeição, uma venda de uma alegria absurda, nos lugares mais lindos, com o melhor carro, onde tudo está bom, tudo é maravilhoso, né? É tipo assim, eu posso comer qualquer coisa e não engordo, e todo mundo me ama, e que coisa boa. Só que a gente sabe que na realidade as coisas não são assim. Então até se criou um termo, né, de felicidade tóxica, que é justamente essa obrigação de estar sempre feliz, sem levar em conta a complexidade que é a nossa vida. Então todos nós passamos por momentos assim bem desafiadores. Então aí é que entra a importância da gente se conhecer, para não sermos simplesmente folhas levadas ao vento, onde a gente começa a se comparar com outras pessoas e a gente se acha daí muito mal, muito ruim, né? Se sente infeliz, quando na realidade não é assim. Estamos vendendo uma imagem, uma ilusão, que não é a realidade. Bom, mas tudo começa no momento em que nós encarnamos. Quando a gente veio para cá, a gente veio com uma programação. Então foi determinado as características físicas que nós teríamos, se a gente seria alto, se a gente seria baixo, se seríamos morenos, se seríamos míopes, se seríamos intelectualmente, né, bem dotados, em que lar nós nasceríamos, quem seriam os nossos pais, quem seriam os nossos irmãos. E a gente veio com tudo mais ou menos assim, descrito o caminhar que teria que ser dado. Só que existe um problema. Quando a gente chega aqui, a gente cai de paraquedas, né, entre aspas, nesse nosso planetinha, nós não lembramos de mais nada. Nós não sabemos mais quem nós somos de fato e qual é a nossa proposição nesta encarnação específica. Então a gente se depara com um problema onde no livro dos Espíritos é respondido: onde está a lei de Deus? Na consciência. Então somente através desse olhar interno para nós mesmos, para nossa consciência, é que nós conseguimos nos conectar com esse centro, com essa essência divina que é luz. Nós somos luz, minha gente. Jesus falou isso: deixai brilhar a vossa luz. O que acontece é que ao longo das encarnações passadas, e dentro dessa encarnação mesmo, a gente, para conseguir se relacionar com o mundo que nos envolve, nós fomos construindo proteções, nós fomos colocando máscaras que nos permitem interagir. E isso é normal, é assim que a coisa funciona. Só que o problema é que a gente vai colocando tantas máscaras, tantas camadas externas, que a gente se perde. A gente não sabe mais como é que é essa luz que está dentro de nós. Como é que é esse Deus interior, como é que é essa essência divina que nós carregamos. Então, somente através do autoconhecimento, dessa interiorização, é que nós podemos ter contato com esse Deus interior que habita em nós e que habita em cada um de nós. Então, através dessa introspecção é que a gente consegue, além de explorar o eu interior, a gente entender qual é o nosso propósito de vida. Porque na realidade nós estamos aqui com uma única finalidade: de sermos cada vez mais
esse nosso potencial, o mundo vai perder. Porque ninguém mais vai poder fazer isso do jeito que nós podemos fazer. Nós somos únicos. Então, nós temos um compromisso, enquanto encarnados, e depois a gente vai ver agora no final da apresentação, também desencarnados, de tentar cada vez mais aprofundar esse conhecimento próprio, para a gente permitir desenvolver e transparecer tudo isso que habita em nós e que é divino e que é maravilhoso. Então, hoje nós temos a oportunidade de refletir de que maneiras a gente responde à experiência da vida. Porque é através dessa auto-observação que a gente vai conseguir ter ideia dos nossos gatilhos emocionais, o que nos faz reagir a determinadas situações de uma determinada forma, e em cima disso, como é que a gente pode agir para se tornar um ser melhor. Então a gente começa se perguntando, né, o que é autoconhecimento? Já comentei anteriormente, mas então, basicamente é um processo de introspecção e análise interior. É fechar os olhinhos, e voltar para dentro, para esse universo imenso que nós temos, essa dádiva divina, que é tudo isso que nós carregamos ao longo de todas as nossas existências. Então é através da compreensão de emoções, pensamentos e comportamentos que a gente consegue mapear quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. As nossas fragilidades, o nosso lado sombra, que nós precisamos trabalhar nesse sentido de cada vez nos aprimorarmos mais. Então é fundamental para o crescimento espiritual e moral. Eu gostei muito dessa frase aqui do Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E nós estamos vivendo um momento de despertar. Está sendo realmente um momento muito desafiador, porque nós estamos saindo de uma situação conhecida e indo para outra, que é um nível acima, vamos dizer assim, mas que exige muita energia para que isso aconteça. Então nós estamos sendo demandados. Do ponto de vista do espiritismo, o autoconhecimento, então, ele é a chave para a evolução espiritual. Ele está relacionado à reforma íntima e o autoaprimoramento. Aqui eu tenho certeza que você vai ouvir falar muitas vezes em reforma íntima, né? Em fazer essa faxina interna, organizar, ver o que precisa ser mudado ou adequado. E o espírito, então, encarnado, busca melhorar suas imperfeições. Joana de Ângeles, nesse livro Autodescobrimento, tem uma frase que eu achei também bem interessante. O autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para sua superação e perfeita sintonia com a paz. Olha a palavra que ela usa, adestramento. A gente está habituado a usar isso para os nossos animais, né? Quando eles vão ser treinados, vão ser adestrados, mas guardando as devidas proporções, o que está indicando aqui é que nós também temos que nos adestrar. O que é esse adestramento? É a nossa qualificação, é a gente se treinar para aprender a reagir de uma maneira mais inteligente àquilo que a vida nos apresenta. Porque não é simples. Se fosse simples, a gente não estaria aqui numa casa espírita onde a maioria de nós vem pela dor. Então, na realidade, é uma superação constante, uma superação diária. Dentro do Espiritismo, né, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 919, que está dentro das leis morais, no capítulo 12, onde a pergunta é: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase, pessoal, não se sabe quem é que escreveu. Alguns diziam que era Aristóteles, mas é anterior a Aristóteles. Na Grécia Antiga já existia
essa frase colocada. Mas independente de quem foi o autor e a época em que realmente foi escrito, ela é de uma atualidade imensa. Conhece-te a ti mesmo. Aí reside então o progresso. Então é essencial para superar as tendências negativas e trabalhar, né, justamente para se melhorar, para se superar essas tendências ou essas fragilidades. Como sempre, eu vou buscar no Evangelho, né, inspiração para aquilo que a gente está comentando, porque, como eu sempre digo, o Evangelho ele é um manual de bem viver. Né? Para qualquer momento, qualquer situação que se apresente na vida, ali a gente vai ter um guia seguro. E aí, eu gosto muito das parábolas de Jesus, porque além da gente poder interpretá-las de maneira diferente, à medida que o conhecimento e o entendimento vai se modificando ao longo do tempo, é interessante porque, na realidade, ele está sempre propondo um autoconhecimento. Porque quando ele cria a situação e coloca os personagens, né, atuando num determinado campo, a gente acaba sempre se posicionando ao se identificar com um ou outro personagem. Então, essa identificação que a gente faz com esses personagens é a identificação daquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos. Então, é uma possibilidade que a gente tem para se conhecer mais. Então, essas parábolas revelam as verdades imortais que o Cristo propunha uma autoanálise, visando a construção de valores morais do homem de bem. E entre as várias parábolas, né, para a gente não ficar aqui um tempão falando, eu escolhi duas. Eu escolhi a parábola do semeador e a do bom samaritano. Quem é que conhece a parábola do semeador? Pode levantar a mão, gente. Vamos. Jóia. Então, assim, vou começar pela parábola do semeador, tá? Basicamente, ela reflete um agricultor, tá, que está semeando, né, está jogando sementes, e ele joga essas sementes em diferentes tipos de solo. Então, uma parte das sementes cai ao longo do caminho, uma parte cai no solo pedregoso, algumas sementes caem no meio de espinhos, e uma partezinha delas é que cai no solo fértil. Então, a analogia que Jesus está fazendo é justamente a forma como nós nos relacionamos com a palavra dele no dia a dia. Porque eu tenho certeza que, racionalmente, nós conhecemos os preceitos morais. Nós sabemos os princípios cristãos, mas nós conseguimos vivenciá-los na prática. Então, no primeiro momento ali, quando a semente cai ao longo do caminho, ele está mostrando justamente aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas que estão realmente passeando aqui. Então, a palavra entra por aqui, sai por ali, segue em sua vida, né? Um monte de preocupações, enfim, com as coisas mais alegres da vida. E não se preocupam, então, em agir como uma pessoa de bem. O segundo grupo de sementes, como eu comentei, caiu em solo rochoso. O que acontece com o solo rochoso é que não permite que as raízes se aprofundem. Então, são aqueles que ouvem a palavra e que não deixam ela fazer parte do dia a dia. Não sabem vivenciá-la no dia a dia. Então, assim como elas ouviram, as palavras fizeram sentido naquele momento, daqui a pouco esqueceram delas. O terceiro grupo, então, é aquele das sementes que caem no meio dos espinhos. Isso aí é aqueles que ouvem a palavra, mas devido aos problemas da vida, às questões do dia a dia, aos problemas materiais, eles vão sendo sufocados e esquecem da palavra de Deus. E o último grupo é aquele grupo do solo fértil, daquele onde as sementes caem e frutificam. A pergunta é, em qual grupo que nós nos colocamos? Como é o nosso viver? Como a gente se posiciona
frente àquilo que a gente conhece como sendo o ideal e consegue realmente reproduzir na prática. E aí vocês vão perceber que em muitos momentos a gente é solo fértil, joia, mas em muitos momentos nós também somos aquele solo à beira do caminho, um solo pedregoso ou um espinho. Nós passamos por tudo isso ao longo da vida, nós somos de fases. E isso faz parte do processo. Mas o que a gente aprende dessa parábola? Primeiro, não desistir nunca. A gente sabe o que é o melhor, o que é o correto e a gente erra. Azar. Faz parte, a gente aprende com erro e segue adiante. Então, não desistir nunca. A gente cai, mas a gente levanta. O nosso trabalho é tentar demorar o menos tempo possível lá embaixo. Tentar se recuperar para seguir caminhando. Isso é o que a gente consegue fazer, porque ficar sempre numa boa, sempre solo fértil, infelizmente, nós ainda temos muito para evoluir. Segunda coisa, então, manter o otimismo. A gente viu que algumas sementes se perderam, mas algumas sementes floresceram. E floresceram e deu bastante fruto. Então, a colheita é possível. Os frutos, eles virão. Então, a gente tem que ter otimismo, tem que acreditar. E por último, pessoal, confiança no processo. Esse autoconhecimento, a nossa vida, ela é um processo. Tudo é dinâmico. Um dia nós estamos bem, um dia nós não estamos bem, um dia acontece uma coisa boa, a gente fica muito feliz, no outro dia a gente tem uma notícia não tão boa e cai. Nós somos assim. Mas a gente tem que confiar, porque nós estamos fazendo a nossa parte. É isso que nos cabe. Porque a ajuda deles, lá de cima vem. Mas a nossa parte só nós podemos fazer. Então, essa é a parábola do semeador. Então, vamos tentar ficar mais, sendo solo fértil do que as demais opções. Mas entendendo que tudo isso faz parte do nosso processo. Já essa outra parábola do bom samaritano, ela é de uma beleza, pessoal, indescritível. Quem conhece essa do bom samaritano? Então, contam. Aliás, na realidade, tudo começa com um doutor da lei que resolve questionar Jesus o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Aí Jesus disse, bem o sabes, o que diz a lei? Aí o doutor diz assim, diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse, isso, está sabendo, é isso aí mesmo. Mas o doutor da lei não ficou feliz, porque ele queria, na realidade, era pegar Jesus, Era assim, vocês sabem que tem uma série de armadilhas, para justamente colocar Jesus numa contradição. Só que Jesus, era esperto. Mas ele perguntou, e quem é meu próximo? Aí Jesus colocou, então, para ele essa parábola do bom samaritano. Então a história era assim. Vem uma pessoa de Jerusalém para a Judéia, ele desce de Jerusalém para a Judéia, e ele é atacado por bandidos. E esses bandidos acabam com ele, machucam ele, roubam tudo que ele tem e deixam ele cair na beira do caminho. Aí passou um tempo e veio um sacerdote. Aí o sacerdote olhou, passou do lado, não estou vendo nada, e seguiu. Deu mais um tempo, veio um levita. Agiu da mesma forma, pessoal. Talvez tenha pulado por cima dele, para não ter que desviar. E seguiu o caminho. Passou um tempo e veio um samaritano que estava em viagem. E ele, quando viu aquele homem atirado no chão, ele foi tomado de compaixão. Ele ficou com pena da situação dele. Aí ele pegou, se abaixou, se aproximou dele e começou a tratar as suas feridas. Então lavou ele com óleo, com vinho, e depois que ele estava um pouquinho melhor, colocou em cima do seu jumentinho, e o levou até uma pensão próxima,
para ele ficar um tempo lá se recuperando. Aí eles passaram a noite, e aí, no dia seguinte de manhã, o samaritano deu 2 moedas de ouro para o dono da pensão e disse: olha, tu cuida bem dele, atende ele em todas as suas necessidades, que quando eu estiver passando por aqui novamente, na minha volta, eu virei aqui e se faltou alguma coisa, eu te pago o restante. Essa é a história. Então, quem foi o próximo, né? O samaritano que viu aquele, né, colocado ali no chão, que foi quem o tratou como próximo. Então, isso, pessoal, é a primeira parte, vamos dizer assim, mais óbvia e que vem sendo explorada há muito tempo na questão do cuidado com o próximo, com o outro. Só que a gente tem que lembrar que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, a gente só pode cuidar do outro, desse próximo, se o eu interior, se o mais próximo de todos os próximos, que somos nós mesmos, estiver bem cuidado. Então a gente pode olhar essa mesma parábola do ponto de vista do autoconhecimento, colocando essa pessoa ferida, que foi assaltada, como o nosso eu escuro, aquele eu fragilizado, como a nossa sombra, que nós temos dificuldade em enxergar. Então vamos começar de novo a parábola, só que agora olhando do ponto de vista desse eu que está machucado, precisando de atenção. Então começa assim, né? Um homem, né? Ele desce de Jerusalém para a Judéia. A explicação que se tem, que se fala, é que esse descer, na realidade, está significando humildade. Porque a gente, quando se olha interiormente, a gente só consegue ser fiel, vamos dizer assim, a nossa, a gente tem humildade em reconhecer as nossas limitações. Então, aquele que só sobe é aquele que só busca a perfeição. Aquele que não aceita a sua condição humana, a sua condição falível. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de que nós somos um todo, cheio de coisas boas, mas com muitas coisas falhas para serem melhoradas. Então, esse descer da Judéia, de Jerusalém, perdão, para a Judéia, tem esse contexto da gente descer para dentro de nós mesmos. E aí aconteceu uma história que essa pessoa foi assaltada, que ela foi jogada no chão, machucada e roubada. Isso aí, pessoal, somos nós passando pelas dificuldades da nossa vida. Quantas vezes as situações que se apresentam não nos colocam realmente a nocaute, não nos deixam no chão, às vezes sem ânimo, às vezes por uma traição que não se esperava, às vezes por uma doença física, agora que nós estamos no Outubro Rosa, né, que a gente não contava. Tantas situações, um amor que a gente tinha certeza que seria para sempre, que de repente tem um término. São todas situações que acabam nos colocando feridos no chão, quase mortos, prostrados, sem vontade de seguir à frente. Então, a vida, ela é desafiadora mesmo. Só que aí, eis que surge um samaritano. Porque os outros dois, que foram os anteriores, o sacerdote e o levita, que simplesmente passaram do lado, somos nós quando não queremos olhar para esse nosso eu dolorido, machucado, ferido, que precisa de cuidado. Que muitas vezes se pega a normas, se pega a doutrinas, inclusive, para achar uma muleta para seguir caminhando. Porque tem medo de olhar para si mesmo. Inclusive, tem uma colocação, né, que diz que às vezes a pessoa não quer passar por esse processo de autoconhecimento porque tem medo de não gostar do que vai ver. E realmente, isso acontece. Mas enfim, assim como eu não quero ver e eu passo, vai chegar um momento
onde o samaritano vai chegar e por compaixão ele vai olhar para esse outro lado dele que está no chão ferido. Porque não tem como evitar isso. Em algum momento da vida, esse confronto vai acontecer. E é importante que através dessa compaixão, desse cuidado, dessa amorosidade com essa sua parte ferida, é que existe a cura. Somente através do amor e do cuidado é que se consegue resgatar toda essa dor que ficou para trás. Então, o samaritano, ele cuidou, colocou o ferido na sua montaria e levou até a pensão. Porque vocês vejam, não adianta eu olhar para esse meu lado fragilizado, esse lado escuro, uma única vez. Não adianta, ele faz parte de mim, ele está sempre comigo, eu vou ter que carregar ele para toda a minha vida, gente. Então eu vou ter que colocar ele, em cima da mulinha lá e levar ele, porque ele faz parte da minha vida, não tem como eu separar. Aí quando chegaram na pensão, eles descansaram, eles passaram uma noite. Porque é importante essa parte de refazimento. É importante dar tempo para que as coisas também se curem. Porque tem processos muito dolorosos, processos muito difíceis, e que não é falando simplesmente ou tomando consciência dele que se resolve. Inclusive, às vezes tem que se apelar para técnicas, Existem técnicas especializadas para determinados tipos de problemas que são necessários. Às vezes sozinho não existe solução, é preciso realmente buscar ajuda. E é importante a consciência de que existe ajuda e que tem que realmente ir atrás. E a pensão, pessoal, é realmente a vida. Quando se está lá, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, e vai tudo se modificando. Porque essa é a vida. A cura está na própria vida. E tudo tem um preço. Aquelas 2 moedas que o samaritano deu para o dono da pensão, é porque tudo tem um preço. Então a gente só consegue as coisas realmente abrindo mão de outras. É sempre uma escolha que a gente está fazendo. E a pergunta é, a gente está disposto a pagar o preço necessário para que as mudanças aconteçam? Então, pessoal, vocês vejam que através dessas 2 parábolas, a gente é levado a uma série de questionamentos. O que a gente precisa fazer para realmente enxergar quem somos de fato? Enxergar as maravilhas que existem dentro de nós, ao mesmo tempo em que a gente percebe também as nossas fragilidades, porque na realidade, nesse mundo dual, o bom, o mal, o bonito e o feio, eles estão sempre presentes. Porque eles são a mesma essência, o que varia simplesmente é o grau de um ou de outro. E o nosso trabalho aqui é no sentido disso, de tentar sempre caminhar no sentido, então, do bom, do belo e do justo. Aí eu trouxe alguns exemplos, no dia a dia pra gente, porque o nosso objetivo é realmente a gente perceber como é que a gente funciona. Como eu já falei, nós somos seres individuais, em função de toda essa nossa bagagem, cada um tem uma resposta diferente para aquilo que lhe acontece. Então, como é que a gente pode enxergar o que nos acontece e responder de uma maneira melhor? Então, por exemplo, reconhecendo o orgulho. Então, uma situação, um colega de trabalho recebe elogios por um projeto e você sente ciúmes e ressentimento por não ter sido reconhecido. Não sei, mas eu já passei por isso. Acredito que alguns aqui também, faz parte da nossa evolução. Mas como é que a gente tem que encarar isso? Opa, eu estou sentindo isso. Porque se vocês perceberem, pessoal, a maioria das pessoas não se dá conta do que está sentindo. Não para sentir a dor que está doendo. Vai simplesmente no automático, um dia após o outro, e não se dá conta disso. Então, esse autoconhecimento começa pela percepção do que eu estou sentindo. Olha, eu estou sentindo egoísmo, inveja. Por que isso? O que está me causando isso? É justamente meu orgulho ferido, a minha vaidade que foi atingida. E o que eu posso fazer?
Bom, se eu quero um resultado diferente, primeiro que eu posso ver como é que esse meu colega executou o trabalho e eu tentar desenvolver as habilidades, né, que ele desenvolveu e tentar superar. Outra coisa, eu posso entender que um trabalho em grupo teria um resultado ainda melhor do que um trabalho individual. Então eu posso me dedicar, na próxima vez, a trabalhar junto com outros colegas, fazendo com que o resultado seja ainda melhor e que os louros, vamos dizer assim, do resultado atingido, seja então distribuído entre todos os participantes. Outro exemplo, lidando com a impaciência. Situação, você se irrita facilmente com o comportamento de familiares ou colegas. Bom, em casa, então, por exemplo, né, está cheia de possibilidades de exemplificação. Então, imagine assim, ó, um membro da família extremamente agitado, a mãe. Vamos dizer que a mãe, que geralmente é a mãe que faz mais coisas, né? Então, a mãe está lá, a mãe está cozinhando, a mãe está lavando os pratos que está sujo, aí no intervalo ela está pendurando alguma roupa no varal e ainda está atendendo o celular. Tudo ao mesmo tempo, né? Mas aí ela pede assim para o filho, ela vai lá e dá uma varridinha ali naquele canto ali. E aquele varridinho ali naquele canto se estende por um bom tempo. Não acontece, aí o que a mãe faz? A mãe vai lá e ela mesma vai, que é mais fácil. Então vocês percebam que os ritmos são diferentes. Ou ele até, o filho vai lá e faz, mas faz assim, não tem prática, faz bem devagarzinho, né? Um detalhezinho depois do outro, aquilo lá também demora. Aí a mãe elétrica querendo fazer mais coisas, com aquilo ali, né, gerando impaciência, né? Porque... Mas enfim, gente, tem que existir um entendimento de que cada um funcione de um jeito. A gente tem que respeitar as pessoas da forma como elas são. Se um é mais rápido, ótimo, que tente tirar o maior proveito disso em benefício do todo. Aquele que é mais lento, também, que seja o melhor possível com o objetivo de que o todo ganhe. É esse entendimento, esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Outro exemplo, superando a vaidade. Situação, você percebe que grande parte das suas ações no dia a dia são motivadas pela necessidade de aprovação alheia, seja na forma como se veste ou como age nas redes sociais. Um exemplo também bem banal, assim, ó. Eu vou no hospital fazer visita a doentes. Tá? Só que eu e todo mundo sabe que eu vou no hospital. Todas as minhas mídias sociais estão sabendo, eu comento com todo mundo e fico esperando que todo mundo diga para mim, que legal, como tu é jóia, que bacana tu ter esse tempo, essa vontade. Então, na realidade, vocês percebem que o que está motivando não é o ato em si, mas sim a vaidade exacerbada querendo elogios. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que aprender a se conhecer, pessoal. Quem somos nós verdadeiramente? Por mais difícil e mais doloroso que seja, é um processo que a gente vai ter que mais cedo ou mais tarde passar. Então, a reforma íntima, tá? E autoconhecimento, ela passa, como eu comentei até agora, por identificação de falhas e virtudes. E existe, né, uma ferramenta muito interessante, que é uma série de questionamentos que a gente pode se fazer para tentar justamente obter algumas respostas que vão dar dica de quem nós somos na essência, né? Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho ele comenta que sempre antes de dormir, ele faz um levantamento de todas as suas ações ao longo do dia, verifica o que ele poderia ter feito diferente, se ele ofendeu alguma pessoa, e também se de repente ele partisse de noite, não acordasse amanhã, com quem ele teria que se preocupar por ter ficado chateado com ele ou por ele estar devendo alguma coisa. Então, dentro disso, nós temos essas perguntinhas, ó. Quem sou eu? Onde estamos em nosso processo evolutivo? Qual o meu grau de entendimento das leis divinas? Quais os meus defeitos? Quais as minhas qualidades? O que me torna um ser individual? Que atitudes cristãs estamos tomando no nosso cotidiano? Tudo isso serve como dica, como sinalizador de um processo contínuo de transformação. Então, à medida que as nossas respostas vão se modificando, a gente vai percebendo que nós estamos nesse processo e que ele está realmente mostrando que nós estamos evoluindo. Tá?
Então, as ferramentas que nós temos, prece e meditação, quando a gente fecha os olhos para fazer uma oração, de certa forma a gente já está voltando para o interior. Reflexão diária sobre as ações, que é isso que eu comentei, dos questionamentos. Estudo e prática do Evangelho, sempre, gente. Sempre. Faça um Evangelho no lar. Isso aí é algo que traz assim, uma proteção para a família maravilhosa. Criem esse hábito. E aqui tem mais alguns exemplos, algumas vivências para a gente também se colocar na posição e tentar tirar alguns indicadores de como a gente pode perceber as coisas e se modificar. Então, por exemplo, reconhecendo a impaciência, no caso do trânsito. A pior coisa que tem quando está com pressa e alguém resolve trancar, né? Ou ir bem devagar na tua frente, ou começam a entrar pelas laterais e tu está na via principal e tu quer avançar e não consegue. Né? Principalmente quando está com pressa e tem que chegar num lugar que tem horário, aí que acontece isso. Né? Aí o que eu posso fazer? Eu sei que isso me chateia, não tem como não ficar chateado. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer para modificar isso? Eu estou presa num carro, dentro de um trânsito que está fechado, não adianta. Então eu tenho que tirar proveito desse momento que está sendo utilizado e ver de que forma eu posso aproveitar. Por exemplo, eu posso ouvir alguma palestra. Quem faz curso de línguas pode utilizar esse tempo para fazer ouvir, né, um áudio numa língua estrangeira. Pode-se fazer uma meditação, uma oração. Isso é aproveitar bem o tempo. E quando se vê aquele momento que seria de impaciência, que seria algo aterrorizante, passou. E a gente não ficou com raiva. A gente não atacou o nosso corpo. Porque hoje em dia se sabe que não é só a nossa mente que sente. Todo o nosso corpo sente. Então, quando a gente se estressa, quando a gente fica com raiva, na realidade nós estamos disparando moléculas, né, por todo o corpo, que fazem com que todas as nossas células sintam raiva, sintam esse estresse, e tudo isso nos adoece. Então, isso aqui é um benefício para nós aprendermos, né, a controlar esses nossos impulsos. Depois, só mais um episódio, combater a procrastinação. Eu adoro série, eu tenho esse problema, então eu estou sempre combatendo a procrastinação. Porque quando tu tá naquela série, né, e tu tem que fazer alguma coisa, é brabo parar ali e fazer o que tu tem que fazer. Eu reconheço. Mas aí a gente tem que entender que o eu não fazer o que eu preciso é uma fuga da minha responsabilidade. E eu vou ter que fazer. Só que eu posso negociar comigo mesmo. Em vez de eu cortar, não vou mais assistir série, eu posso dizer assim, não, eu vou fazer por 30 minutos lá o trabalho que eu preciso, depois eu volto, assisto mais um pouquinho da série, depois eu volto. Vocês entendem? Existe uma certa negociação para tornar esse autoconhecimento um pouco mais leve. Porque, né, nós somos humanos, né? Então a gente tem que levar de uma maneira onde realmente a gente vença a procrastinação, porque a gente reconheceu que isso é um problema que nós temos, mas a gente não precisa se chicotear também, né? Aqui um exemplo semelhante ao hambúrguer vezes salada, né? Estou numa vibe de alimentação natural, então eu só quero uma saladinha, mas chegou na hora do almoço, eu fui comer fora e tinha um hambúrguer maravilhoso lá, suculento, né? Me olhando. Então, para eu não ser tão radical, eu posso pedir uma saladinha verde com batata frita. Suponho que seja algo que eu gosto mais da batata frita do que do hambúrguer. Aí nem tanto uma coisa, nem tanto outra. Porque eu percebi o que isso aqui, esse simples exemplo está demonstrando. Que às vezes a gente dá mais valor a prazeres instantâneos, prazeres passageiros, do que algo a longo prazo, como a questão da saúde. Então, essa percepção das nossas escolhas é muito importante. E ao invés, então, da gente radicalizar, a gente pode usar o equilíbrio, aquele caminho do meio que Jesus tanto falava. Outro exemplo também, controlando o controle remoto. Quem tem mania de pegar o controle remoto da TV e ficar lá só colocando o que assistir? É mania de controle. Isso é mania de achar que o seu desejo está acima dos outros. Então, ao perceber isso, não, para. Dá o controle para cada um um pouquinho, aí cada um escolhe aquilo que quer assistir de uma maneira democrática.
bate e aí todos ficam felizes. Outro exemplo, momento zen, lidando com a impaciência. Aqui está no caixa, no mercado, e é sempre assim, Lady Murphy, né? Vocês podem escolher o caixa mais vazio. A hora que vocês forem para a fila daquele caixa, ele vai travar. É tira e quebra. E a pessoa, às vezes, na nossa frente está ali contando as moedas e tal. E assim, o que vai fazer? Se tu olhar para aquele caixa com uma cara feia, ela não vai fazer nada. Se tu ficar com o teu vizinho falando mal do que está acontecendo, cria um clima horrível e também não resolve nada. Então é o mesmo princípio daquele no carro. Deu um congestionamento, vamos aproveitar da maneira. Aqui é um teste de paciência. A gente não pede que Deus nos dê paciência, e Ele nos dá paciência através de situações que exigem que a gente seja paciente. Então, bora, gente, estamos no caixa. A próxima vez que acontecer isso, vocês vão se lembrar de mim, hein? Olha aí a postura zen. E o último, faxina atrasada. Bom, quem gosta de faxina é uma beleza, né? Não tem esse problema. Mas quem não gosta, resolve um belo dia que vai faxinar a casa inteira. Aí resolve fazer uma playlist para ficar escutando enquanto vai faxinando, né? Só que o que acontece? A organização da playlist toma tanto tempo que não sobra tempo para faxina. E aí, então, é importante se perceber que, na realidade, ó, é a procrastinação de novo ali, ó. Eu estou usando esse preparo da playlist como uma desculpa para eu, no final das contas, não acabar limpando o que eu tinha me comprometido. Então, o que a gente faz? Vamos equilibrar de novo. Vamos fazer uma playlist menor e limpar uma ou duas peças. Aí, no dia seguinte, ou numa outra ocasião, faz o resto. O que acontece é que quando a gente muda a postura e a gente sai daquela coisa de tem que, para fazer algo prazeroso, quando tu vê, tu limpou toda a casa sem sentir. Então, esses truquezinhos, esse tipo de adestramento, que nem foi falado ali, é o que nós precisamos para vivermos melhor. E na medida em que a gente se conhece, quando a gente tem amor pela gente mesmo, nós temos condições de dar também amor ao próximo. E como eu tinha falado, a gente só dá aquilo que tem. Né? Então esse autoconhecimento facilita relações mais harmoniosas, desenvolve empatia e paciência, ajuda no perdão e compreensão das falhas dos outros. O papel da reencarnação no autoconhecimento. Então a vida atual, ela reflete ações passadas. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e uma possibilidade de se corrigir erros e aprimorar o espírito. Eu tinha preparado para vocês, pessoal, uma análise do autoconhecimento no Nosso Lar. Eu acho que a maioria de vocês já viu aqui o filme, né? Nosso Lar. Ou já leu um livro. Só que em função do horário eu não vou me estender, mas só vou ressaltar que essa questão do autoconhecimento é importante para o espírito, seja encarnado ou não. O autoconhecimento é necessário para a evolução do espírito. Então, sugestão, pessoal, vamos começar a praticar o autoconhecimento aqui, agora, porque depois, se eventualmente tivermos que passar pelo umbral, o processo lá vai ser muito mais rápido, até a gente chegar na colônia de tratamento. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Eu vou passar essa parte aqui. Então, quais são os desafios no caminho do autoconhecimento? Primeiro, enfrentar defeitos sem desculpas. Quando a gente se analisa, a gente tem que realmente ser bem crítico em relação às nossas qualidades e aos nossos defeitos. A gente tem que se perguntar, tipo assim, ó, se fosse uma outra pessoa com esse defeito, como eu encararia isso? Qual seria meu posicionamento frente a essa situação se não fosse eu fazendo, mas fosse outra pessoa? Então isso aí é uma maneira bem clara da gente identificar, né, se a gente está sendo muito condescendente com a situação ou não. Depois, persistência e paciência. É importante a gente perceber, pessoal, que o conhecimento, na realidade, é algo que a gente vai adquirindo de uma maneira sempre constante e espiralada.
A gente passa pela mesma situação, mas a gente tem um entendimento diferente e a gente vai evoluindo. Isso é questão de nível de consciência. Por exemplo, suponha que eu esteja com uma dificuldade econômica e eu estou num determinado lugar e eu vejo uma carteira esquecida em cima da mesa, uma carteira com dinheiro. Eu tenho 3 possibilidades, né? Primeiro, eu posso pegar a carteira, posso roubar. Segunda, eu posso olhar para a carteira, pensar que eu posso roubar e não roubar, porque não faz parte, né, da minha índole roubar. E a terceira, eu posso nem pensar em roubar. Eu olho a carteira e nem me passa pela cabeça mais fazer isso. Vocês percebem que, claro, a primeira não se discute, mas a segunda e terceira resultaram na mesma ação, né? Não se pegou a carteira. Mas a motivação foi diferente. Vocês percebem que o nível de consciência é outro. Aquele que nem pensou em pegar, ele já está no nível de evolução, ele já assimilou aquele conhecimento de uma maneira que ficou natural para ele. Ele não precisa mais pensar na coisa. Então, isso somos nós, através desse nosso autoquestionamento, dessas nossas melhorias. Mas também a gente tem que cuidar para evitar o autojulgamento severo e buscar sempre um progresso contínuo. A gente não pode errar e ficar se chicoteando, né? Como eu digo, a gente tem que ter um caminho do meio, tem que ser equilibrado. Então, concluindo. Autoconhecimento é o primeiro passo para a reforma íntima, é uma ferramenta essencial para a evolução espiritual e a jornada é contínua e necessária para a paz interior. Então, como mensagem final, conhece-te a ti mesmo é um convite ao despertar espiritual e é um caminho essencial para o progresso espiritual. O trabalho interior é o caminho para a felicidade verdadeira. A introspecção, o arrependimento sincero e esforço contínuo para melhorar moralmente são fundamentais para a ascensão espiritual. O autoconhecimento ele está profundamente ligado à compreensão das consequências das próprias ações, que é a lei de causa e efeito, ao serviço desinteressado e à libertação de valores materiais, conduzindo à evolução e à paz espiritual, inclusive no plano além da morte. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para a nossa evolução pessoal. E uma última mensagem, hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa. E eu desejo que vocês também, quando forem se visitar, se encontrem, porque nós temos que nos amar e temos que ser ótimos parceiros para nós mesmos. Isso aí, obrigada. Então, em nome de todos, gostaria de agradecer a Elisiane pela excelente exposição, né? Que nós possamos levar dentro dos nossos corações o estudo que tu realizou e que pode trazer para a gente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, no final pode se dirigir à recepção. Após a prece, nós faremos o passe individual. E agora nós vamos realizar a nossa prece para finalizar os trabalhos da noite de hoje. Então convidamos a todos que queiram fechar os olhos, que assim o façam. Vamos procurar respirar profundamente, pois é o nosso momento. É um momento esse em que nós nos conectamos com a espiritualidade amiga. É aquele momento em que o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, aguarda acesso à nossa alma, aguarda que nós estejamos abertos à ajuda, abertos a reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, abertos a se melhorar. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo sempre a compreensão, pedindo sempre a ajuda, para que nós possamos aos pouquinhos irmos nos conhecendo, realizando esse autoconhecimento que foi colocado aqui, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa reencarnação atual, este presente, esta dádiva de Deus, que é um momento em que nós possamos deixar para trás
todas as imperfeições que aqui trazemos. Então nós pedimos ao Mestre Jesus o amparo, a proteção, pedimos a paciência, pedimos a inspiração para que nós possamos, durante o nosso dia a dia, aplicar os estudos que aqui foram elaborados, tratando bem o nosso próximo, compreendendo os nossos familiares, os nossos amigos, tratando bem todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Para assim nós podemos dizer que estamos cumprindo as leis divinas, as leis desse Pai amoroso e misericordioso, que nunca nos deixa desamparados, que está sempre abrindo uma porta ao nosso arrependimento. Que ao sair daqui todos nós nos sintamos fortalecidos para praticar o bem e o amor ao nosso próximo, levando aos nossos lares a gratidão pelos conhecimentos da noite de hoje e que possamos compartilhar com todos aqueles que estiverem presentes junto de nós. Com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja.